Bem com vocês, quem falou é Renan e hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com extraterrestres aí, tá? E vocês vão entender certinho como isso foi. Se você é novo no canal, se inscreva. Tem outros vídeos aí que a gente fala sobre vários assuntos, tá? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, o que aconteceu? Eu tive uma experiência muito forte e aqueles que se identificam com isso, vocês podem colocar aqui para mim nos comentários ou que tiveram uma experiência similar, enfim, alguma coisa do tipo. Isso aconteceu quando eu era criança, eu tinha em média uns 7, 8 anos, isso foi lá nos anos 90. E o que acontece? Na época eu dormia com os meus pais, eu tinha uma irmã mais nova. E eu dormia num beliche na parte de cima e a minha irmã, como era pequena, na parte de baixo. E uma noite eu tive uma experiência muito surreal, que era o seguinte, eu acordei, eu estava numa maca metálica, eu sentia a sensação de gelado, tá? Eu via que tinha uma luz muito forte, meio que em cima, como se fosse mesmo numa sala de cirurgia, mas é uma luz, como é que eu vou explicar para vocês? É um branco, mas é um branco que meio não existe aqui, é uma outra, se tem uma outra tonalidade, alguma coisa assim. É uma luz muito intensa. E eu sabia que eu estava paralisado, eu não estava amarrado ou com nada nos meus braços ou nas pernas. Eu via que eu estava deitado nessa maca, mas eu estava imóvel, não conseguia me mexer, entendeu? Eu estava acordado, eu estava sabendo o que estava acontecendo e eu vi há cerca de 3 a 4 seres que são da raça Grey hoje, né? Claro, eu sei que são, mas naquela época eu não fazia ideia, que são aqueles seres que são menores, cinzentos e com uma cabeça bem grande, o olho bem preto. Eu vou até deixar uma imagem aqui para vocês. Aí o que aconteceu? Nessa experiência, eu entendi que eu estava ali, eles estavam fazendo alguma coisa comigo, me estudando, ou me vendo, eu via que algum deles me tocavam, sabe, assim, no braço, na perna. Eu não conseguia expressar nada, por exemplo, eu não conseguia gritar, eu não conseguia chorar, eu estava realmente imóvel. Eu via eles aqui e chegou um momento, gente, que eu não sei o que que aconteceu, que eles sumiram, tá? E daí quando eles sumiram, eu acordei, né, na minha cama, completamente assim, encharcado de suor, sabe? Totalmente assim, muito tenso, com muito medo. Isso já era de madrugada, mas também não falei nada naquela à noite ali com os meus pais, estava todo mundo dormindo e tal. Claro que você criança depois comenta, mas você sempre passa por aquele papel que você é louco, ou você está sonhando, ou você viu muito filme, aquela coisa toda. E essa experiência sempre me deixou muito marcado. Aí hoje, nos dias de hoje, agora em 2022, eu fiz uma sessão de hipnose regressiva com contatos extrafísicos com a Cássia Faria, que eu até já comentei com ela. Eu vou deixar para vocês o link da sessão. E dentro da sessão eu tive o contato novamente com esses seres que vieram para retirar implantes e chips que eles tinham me colocado quando eu era criança, porque eu estava passando por um processo de experiência, não só eu, mas como outras pessoas ao redor do mundo, e pegaram ali essa faixa, né, quando eu era criança para colocar isso e tudo mais. Então eu tive essa vivência muito lúcida e depois só comprovou que realmente foi real. Eu sempre tive esse sentimento que tinha acontecido alguma coisa, mas agora eu tive a certeza absoluta com isso, com esse processo todo que eu fiz. E lá no vídeo vocês vão ver o que acontece. Eles chegam ao mesmo ser, gente. Os mesmos seres, assim, podem não ser os mesmos da época, mas é a mesma tipo de raça, claro que dentro das raças alienígenas você tem várias, mas era o mesmo formato, o mesmo tipo. Eles eram pequenos, mais magrinhos assim, cinzas e com essa cabeça enorme, com o olho bem grande, uma boca muito pequena. E todo o diálogo que eles tiveram comigo foi todo telepático. Então você olha, eles já te passam o recado, a mensagem, o que você passa. Mas quando eu era criança, eu tive essa experiência lá nessa, era como se fosse uma maca metálica bem gelada. Eu sentia a sensação que era
gelado, aquela coisa toda, eles não se comunicaram comigo. Não, ninguém me disse nada, ninguém falou nada, eles me olhavam, mas eles não transmitiam nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma expressão, nada para mim, tá? Só estavam ali mesmo mexendo. Não sei, pode ser que eu tenha acordado no meio de um procedimento que eles estavam fazendo em mim ali, ou não sei o que aconteceu, mas eu consegui visualizar tudo isso. É bem traumatizante quando você é criança, né? Porque além de ninguém acreditar em você, ainda essa sensação toda, eu sempre tive depois essa sensação que eu estava sendo observado ou tinha alguém junto, principalmente à noite eu tinha muito medo, muito problema de dormir, por conta dessa experiência que eu tive. Então daí agora eu fui saber que realmente eu era um objeto de pesquisa, né? Não sei que tipo de acordo, o que que eu fiz com a linhagem, mas já foi desfeito tudo. A gente tem que lembrar também que não é porque esses seres estão num patamar mais evoluído, numa quarta dimensão, por exemplo, que a gente está na terceira, na Terra encarnado aqui, não quer dizer que eles sejam melhores, mais bonzinhos, porque a questão de tecnologia, evolução tecnológica, não é a mesma da evolução moral. E como também são seres que têm essa dualidade. Então, dentro da raça humana, a gente tem humanos que são bons e são ruins. Lá você também tem os Greys que são bons e são ruins. Você tem reptilianos que são bons e são ruins. Tem insetoides, tem pleidianos, enfim, tem toda essa dualidade em que lado da força, né, você está. Então eu fui aí, né, é, surpreendido por esse contato que eu tive, né, quando eu era criança e tudo foi realmente real e verdadeiro, né? Mas pode ser que muitos de vocês se identifiquem ou com alguma coisa similar. Até lá, eu dei uma olhada no vídeo que eu fiz com ela a sessão e eu vi que algumas pessoas se identificaram com esse tipo de experiência. Então você sabe que não é o único, eu sempre tive esse interesse desde quando eu era pequeno em ler sobre OVNIs, objetos não identificados, UFO. Claro que naquela época você não tinha tanta informação, porque a tecnologia ainda não estava tão avançada, com a história de internet, era mais revista, era mais livro, um documentário que você via na TV, mas claro que muita coisa ali também era manipulada, né, no mais naquela época, então agora você consegue ter mais acesso e entender quem são, o que estavam fazendo, também com as ferramentas hoje em dia, tá? Mas, gente, é real, acontece, eles estão aí, estão fazendo sim a as questões de experiência, de ser humanos híbridos, enfim, uma série de coisas, mas aqui eu só quero passar para vocês essa experiência que eu tive, que foi muito lúcida, foi real, aconteceu e realmente eu fui levado para um outro lugar que eu não sei explicar, gente, eu não conseguia ver detalhes dessa sala que eu estava, eu só sabia que eu estava nessa maca metálica, tinha esses seres, essa luz comigo, mas eu não conseguia enxergar, por exemplo, parede em volta ou alguma coisa, porque estava tão claro que eu não conseguia enxergar mais nada além da luz e além deles que estavam me olhando ali em cima de mim, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima, gente. Um beijo e abraço para todos.